que é o auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício para quem está com incapacidade temporária, tá bom? A principal diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é a questão da incapacidade. No auxílio-doença, a incapacidade ela deverá ser provisória, ou seja, temporária, como a lei diz. Já para a gente receber a aposentadoria por invalidez, essa incapacidade ela tem que ser permanente. O seu problema de saúde ele não deverá ter reversão, ou seja, será algo que vai acompanhar você por toda a sua vida. Essa é a principal diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então é importante a gente cuidar desse requisito e trago para vocês desde já a principal diferença entre os dois. O auxílio-doença ele é um benefício para quem está com incapacidade temporária. O que a gente pode entender como incapacidade temporária? Aquelas incapacidades que são inferior a 2 anos. Ou seja, se você tem um problema que ele vai ser, a sua incapacidade vai ser inferior a 2 anos, provavelmente você vai receber o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Diferente da aposentadoria por invalidez, que é para aquelas pessoas que estão com incapacidade permanente. O INSS entende que quem está incapaz por mais de 2 anos, ela é considerada incapaz permanente, ou seja, aposentadoria por invalidez. Para receber o auxílio-doença, é necessário que você tenha, primeiro de tudo, documentos médicos. Então, laudo, atestado, receita, exames, o que tiver de documentação médica. O principal documento aqui é um atestado médico com a CID da sua doença, a data da consulta e o tempo que você necessita de afastamento. 30 dias, 60 dias, 90, 180, enfim, o tempo que for, tá? Junto com a assinatura do médico e o carimbo com o número de CRM. Esse é o documento principal. Então a gente precisa de um atestado solicitando o seu afastamento. Primeira parte da documentação. Agora, o que você precisa como contribuição para receber o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele funciona como se fosse um seguro, né? Então a gente precisa ter um número mínimo de contribuições com o INSS, um número mínimo de carência, como a gente chama. Então é necessário para você ter acesso ao auxílio-doença, ter no mínimo a carência de 12 meses, ou seja, ter no mínimo você contribuído 12 meses com o INSS, além de estar na qualidade segurado. A qualidade segurado é um assunto bem longo, a gente vai falar em outro vídeo, mas é necessário que você entenda agora que você tem que ter no mínimo a carência de 12 contribuições. Por isso, é necessário que você consulte um advogado especialista que entenda do assunto para ele explicar todos esses detalhes, como que funciona a carência, como que funciona também a qualidade segurado, o período de graça, como a gente chama, mas eu vou explicar para você mais à frente, tá bom? Então, munido de documentação médica, munido da carência, nós vamos passar pelo médico perito. Primeiramente, você vai solicitar o seu benefício ao INSS, tá? Ou seja, para a gente deixar claro aqui, quando que você vai ter que recorrer ao INSS, tá? Os primeiros 15 dias de atestado, eles são pagos pelo empregador, tá bom? Então, os primeiros 15 você pode ficar em casa normalmente, que o empregador vai pagar você normalmente lá no seu contra-cheque. A partir do 16º dia, o pedido ele tem que ser feito no INSS. Você tem que solicitar o INSS pelos canais 135, pelo aplicativo ou até mesmo por um advogado de sua confiança, tá bom? Então, quando é o 16º dia, você vai recorrer ao INSS, vai ligar, enfim, aqui as formas que a gente já falou, e vai solicitar um benefício auxílio-doença de espécie número 31, tá bom? Como que funciona o pedido de auxílio-doença no INSS? Você deverá fazer o agendamento na data que for solicitada pelo INSS, você deverá levar todas as documentações médicas. Então, todos esses laudos, atestados, receitas, tudo isso que eu já instruí você vai levar para o médico perito analisar. No dia que você for fazer a perícia, esse médico do INSS, ele é um clínico geral. Então, ele tem que olhar todos os seus documentos, ele tem que examinar e ele vai fazer um parecer, vai colocar um laudo e ele vai deferir o benefício ou indeferir o benefício. O que é deferir? Deferir é quando ele concede o benefício. Indeferir é quando ele nega o benefício. Então, ele vai analisar você, vai fazer um laudo e ele vai deferir ou indeferir o benefício. Doutor Rafael, fiz a perícia, fui humilhada, fui maltratado. O que eu faço agora? A gente sabe que, infelizmente, o INSS ele acaba negando um grande número de benefícios. Isso, infelizmente, acontece sim, tá? Recebo muita reclamação de clientes dizendo que passou maus tratos, que foi humilhado no INSS. Infelizmente, em alguns casos, não são todos, pode acontecer isso, tá? Então, quando o INSS ele nega o benefício, você poderá recorrer via judicial, tá? E a gente vai falar depois sobre o processo de auxílio-doença judicial. Mas fique tranquilo, tá? Então, você vai levar toda a documentação, o médico vai conversar com você, vai olhar seus documentos médicos e vai colocar o laudo. Se ele deferir o benefício, beleza, daqui uma semana, 5 dias, você vai ser informado através de uma carta
carta, aonde que vai ser o banco, qual o valor que você vai receber, e aí, vida que segue. Agora, você teve seu benefício negado pelo INSS, teve seu benefício indeferido. O que você pode fazer? Como que você poderá recorrer quando o INSS nega o seu benefício? Existem duas maneiras, tá? A primeira dela é recorrer via administrativamente no próprio INSS. Quando você recebe a carta dizendo que o seu benefício foi indeferido, foi negado pelo INSS, lá naquela carta diz que você tem um prazo de 30 dias para recorrer daquela decisão. Então você poderá fazer um recurso administrativamente no próprio INSS. Quem é que vai julgar esse recurso? Quem é que vai analisar esse recurso? Será os próprios servidores do INSS. Então a chance de você ter esse recurso negado, ela é muito grande, infelizmente. Qual é a segunda maneira então, Dr. Rafael? Se eu for negado pelo INSS, o meu recurso for negado, ou se eu não quiser nem perder tempo fazendo o recurso, que o recurso ele é demorado, tá? Qual outra maneira de eu recorrer? A gente poderá entrar com um processo via judicial, tá? Então, como é o processo judicial? Processo judicial, você procura um advogado da sua confiança. Esse advogado, ele vai pedir as documentações médicas e os seus documentos de identificação. Ele vai ajuizar uma ação na Justiça Federal, solicitando o seu auxílio-doença. O juiz, ele vai analisar todos esses documentos, o indeferimento do INSS, a documentação médica, a documentação de identificação, e vai agendar com um perito médico da confiança do juízo. Esse perito médico judicial da confiança do juízo, ele é um médico particular e ele é um médico especialista no seu problema de saúde. Então, se você tiver um problema de saúde como ortopédico, você vai ter um ortopedista. Se você tiver um problema no coração, um cardiologista, problemas psiquiátricos, um psiquiatra e assim por diante. Ou seja, diferente do INSS, que é um clínico geral, lá na Justiça Federal será um médico especialista no seu problema de saúde. Então, se você teve o benefício negado pelo INSS, você preferiu não entrar com o processo, com o recurso administrativo, preferiu entrar com o processo judicial, a gente vai reunir toda a documentação, vai ajuizar o processo, o juiz vai analisar e vai mandar marcar a perícia com o médico especialista. Como que funciona a consulta com o médico especialista? Exatamente igual uma consulta de rotina que você faz. Ou seja, ele vai olhar os seus documentos, ele vai ver qual estado de saúde você está, vai lhe examinar, vai conversar para entender qual é a sua atividade laboral, qual o tipo de dificuldade que a sua doença, que o seu problema de saúde encadeia no dia a dia do trabalho. Então é importante, quando a gente tem um benefício negado pelo INSS, entender quais são as vias que nós podemos tomar. Não é só a via de retornar ao trabalho, como muita gente acha, fui negado, então vou ter que retornar ao trabalho mesmo doente. Não, a gente tem duas saídas, que é o recurso administrativo no próprio INSS ou via judicial através do juiz, que vai mandar marcar esse médico especialista no seu problema de saúde. Esse médico especialista ele vai fazer um laudo, esse laudo ele vai encaminhar até o juiz para que o juiz analise. Ou seja, você tem problemas, por exemplo, de coluna, tá? Problema na coluna. Então esse médico ele vai examinar, vai olhar seus documentos e ele vai fazer um laudo no processo. Exemplo, solicitando que você fique 180 dias afastado do trabalho, tá? Esse laudo o juiz ele vai ler, ele vai interpretar qual a sua doença, qual a CID, qual o tipo de trabalho que você faz e vai analisar também o período de afastamento solicitado, tanto pelo seu médico quanto pelo médico perito da Justiça Federal. O juiz ele vai mandar com que o INSS se manifeste nesse processo, ou seja, o INSS vai poder recorrer desse processo. Caso esteja tudo ok e o juiz dê a sentença favorável, você vai receber todo aquele período que você fez o pedido lá no INSS até a data da sentença do juiz, que geram os atrasados, como a gente chama aqui no direito, tá? Então você vai conseguir receber todo esse período dos atrasados. Esse período ele é pago lá no final do processo de forma à vista, além de receber o benefício mensal, é claro, pelo período estipulado pelo juiz. Se o juiz estipulou mais 6 meses, mais um ano, você vai continuar recebendo todos os meses o seu auxílio-doença. Então é importante a gente destacar que o processo judicial também é um processo super rápido, diferente de outros processos que nós temos. O que eu mais recebo de perguntas no escritório é: doutor, eu quero recorrer, entrar com o processo judicial, mas eu tenho medo que leve muitos anos, que leve muito tempo, que tenha audiência. Isso não existe, tá? O processo para auxílio-doença, ele não tem audiência, você vai passar apenas pelo médico especialista no seu problema de saúde e ele vai colocar esse laudo para o juiz analisar. Então o primeiro mito, o mito da audiência, ele não existe, a não ser que o seu vínculo empregatício não esteja assinado na sua carteira de trabalho, por exemplo. Aí nós temos que reconhecer esse vínculo, provavelmente vamos ter audiência, tá bom? Se você tiver tudo ok com as suas contribuições, não haverá audiência. Então isso é importante a gente destacar. Quanto ao tempo de duração do processo de auxílio-doença, ele leva em média, eu vou falar aqui para os estados que eu mais atuo, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele leva em média para esses estados entre 4 a 6 meses para você começar a receber o benefício.
benefício. Então ele é um processo super rápido comparado a outros processos, tá bom? Então, se você ficou com dúvidas quanto ao auxílio-doença, manda mensagem aqui, compartilha esse vídeo, vou deixar também os contatos, as nossas redes sociais, e eu estou sempre à disposição. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar que eu irei lhe responder com grande honra.